Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos aqui no nosso Vem Estudar Comigo. Na última aula que nós tivemos na sexta-feira passada, nós terminamos a síntese do Velho Testamento. Agora nós vamos entrar na síntese do Novo Testamento. Então é muito importante a gente ver o que realmente a gente pode encontrar na palavra, inclusive nessa síntese, que ela nos surpreende, porque a gente tem coisas que a gente vê aqui que a gente não sabia, né? É, Não sabia. Bom, então vamos começar aqui com o livro de Mateus. O tema de Mateus. O tema central deste evangelho é Jesus, o Messias da promessa. Ele é o rei que governa em retidão, justiça e ao mesmo tempo é servo sofredor ou varão de dores, conforme predito pelo profeta Isaías. Mateus, escrevendo aos judeus e conhecendo as suas grandes esperanças, apresenta Jesus como aquele de quem Moisés e os profetas escreveram no Antigo Testamento. Por meio de numerosas citações da Antiga Aliança, o autor sagrado nos conduz aos grandes ideais da profecia messiânica do Antigo Testamento. Mostra o que o Messias deve ser. Em Mateus, as palavras de Jesus testificam que ele de fato era esse Messias prometido. Mateus capítulo 1, versículo 22. tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Agora, Também em 2. Mateus 2, capítulo 2, versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através dos profetas. Do Egito chamei o meu filho. Também e o 17. 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. 23 Agora nós agora. vamos ver o versículo 23 do mesmo capítulo 2. Capítulo. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Você vê que tudo era que já tinha Já sido tinha sido predito. Já tinha profetizado sido e profetizado. foi se cumprindo coisa por coisa. Agora vamos lá no capítulo 4, versículo 14. Assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. No capítulo 8, versículo 17, do mesmo livro de Mateus. Todas as referências que eu estou colocando aqui é do livro de Mateus. E assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. O que nós estamos lendo aqui é que testificam a respeito de que Jesus era o Messias. Capítulo 13, versículo 35 agora. E assim cumpriu-se o que fora dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Capítulo 21, versículo 4. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Também, capítulo 26, versículo 56. 26. 56. 56. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas, e assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Também, capítulo 27, versículo 9. Esse é a última referência. E assim se cumpriu o que fora dito, o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel.
todas essas Você vê referências. que grave, né? Aqui fala assim que esse foi o valor que atribuíram a Jesus 30 os moedas. israelitas, 30 moedas de 30 prata. moedas de prata. Assim, todas as referências comprovam que Jesus é, de fato, o Messias. Essas passagens geralmente iniciam como um chavão, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. É a informação mais detalhada sobre a vida de Jesus. Contém a genealogia demonstrando a descendência abraâmica e davídica de Jesus. O termo reino ou reino dos céus ocorre com frequência 43 vezes. Por isso que fala que Mateus é o evangelho do reino. Né? E aqui ocorre 43 vezes no Evangelho de Mateus, revelando outro tema importante desse Evangelho. Isto expõe o reino dos céus prometido no Antigo Testamento. Então, livro de Mateus, capítulo 11, versículo 13. 11. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Tá falando isso, né? Proclamando, por João Batista e Jesus, capítulo 3, versículo 2 agora. Do mesmo Evangelho de Mateus. Versículo 2. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Amém. E também no capítulo 4, versículo 17. 4:17, irmão. 4:17. Capítulo 4, versículo 17. Eu estava em onde? Sei lá. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse contato com a palavra de Deus que nós estamos tendo é muito importante para a gente poder ficar, inclusive, também hábil na palavra, né? A gente tem que aprender a esgrimar a palavra, né? Treinando. Isso. Representado atualmente pela Igreja de Jesus. Capítulo 16, versículos 18 e 19. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Amém. Que poder, hein? Que poder, né? E triunfante na segunda vinda de Jesus. Capítulo 25, versículo 31 e 30 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono, na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Claro que nós queremos estar nessa aí, né? No versículo 34, porque o 35 é condenação, né? Mas nós queremos estar ouvindo essa palavra de Jesus: vinde, abençoados de meu Pai. Você imagina que maravilha, que privilégio é para todos nós. Sim. Ouvir do próprio Senhor, nosso Jesus, dizer: vinde, abençoado, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação. Deus preparou, idealizou, está lá prontinho para nós, mas muita gente não quer ir para lá. Quer ir, mas quer ir do jeito... quer ir, mas quer pecar. De qualquer jeito, né? Não quer abandonar o pecado. Se não abandona o pecado, não entra no céu. Dos 4 evangelhos, Mateus é o único que fala sobre a igreja. Você vê que nós acabamos de ler agora, é o capítulo 16, 18, né?
e 17, 18, e agora no 18, capítulo 18, versículo 17. O 16, 18 nós lemos agora, pô. 17, 17. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que o livro de Mateus é o único que faz referência ao nome igreja. É o único. Mesmo, né? Nem Marcos, nem Lucas, nem João faz referência diz-o à igreja. ao nome igreja. Então, só o livro de Mateus. Talvez se você não sabia disso agora, está sabendo. O autor, este evangelho não menciona seu autor pelo nome. Entretanto, os primeiros pais da igreja primitiva atribuíram de forma unânime a Mateus a autoria desse livro. Muito pouco se diz acerca dele, de Mateus, no Novo Testamento. Mateus era também conhecido como Levi, um dos 12 apóstolos de Jesus, coletor de impostos do governo romano, sendo chamado pelo Senhor para ser seu discípulo e apóstolo. Capítulo 9, versículo 9 a 13. 9 a 13. Não, capítulo 9, versículo 9 a 13. Capítulo 9, versículo 9 a 13. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele, por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isso. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. É até aqui, ó. E agora o capítulo 10, versículo 3. 10, 3. Capítulo 10, 3. Volta. Capítulo 10, 3. Você tá zombando de mim? É hoje? Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Então aqui tá ele no meio dos 12, né? E também tem uma referência aqui que diz assim, para quem ele foi escrito, né? Esse é importante a gente saber para quem o Evangelho de Mateus foi escrito. Para toda a humanidade de modo geral, mas para os judeus em particular. A intenção de dirigir-se em primeiro lugar aos judeus pode ser vista nos seguintes fatos. Ele cita o Antigo Testamento e faz mais referência a ele do que qualquer outro autor do Novo Testamento. De modo que, se alguém deseja pregar aos judeus, deve provar a sua doutrina pelas escrituras antigas. Mateus faz dessas citações a verdadeira base do seu evangelho. Esse é ponto 1. 2. Trata do preparo do Messias para o desempenho de sua missão. Diante de Jesus e de seus ensinos e de suas obras poderosas, os discípulos reconheceram que o mestre da Galiléia não era um simples homem, mas Deus homem, o Emanuel. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E terceiro ponto. A ausência geral de explicações dos costumes judaicos demonstra que o evangelista escreveu a um povo familiarizado com esses costumes. Então, na realidade, ele escreve especificamente. Hoje ele é para toda a humanidade, mas foi especificamente para os judeus. Agora nós vamos então para a síntese do livro de Marcos. Espera aí, uma pausa. Hoje, né, a Márcia que está aí nos assistindo, hoje não tem ventania, viu, Márcia? Que hoje está fresquinho, a gente não ligou o ventilador aqui em cima de nós. Aquele dia a gente achava que a ventania era aí. E era aqui. Ai, ai. Bom, Marcos, o livro de Marcos, o tema.
começa com tema, né? Muda um pouco o autor, depois o tema, agora é o tema. É. Marcos retratou Cristo como servo exposto por Isaías. A ênfase especial de Marcos recai sobre o poder sobrenatural de Jesus, apontando sua divindade por meio de milagres, segundo Mary Pillman. Marcos foi escrito para um povo militar, os romanos. O Evangelho de Marcos fornece uma breve narrativa de 3 anos do capitão da nossa salvação, dirigida e terminada em prol da libertação de nossas almas, e a derrota de Satanás pelas obras de Cristo e seu sofrimento, morte, ressurreição e triunfo final. Sabe, tem muita gente que fala assim, poxa, tem 4 evangelhos. 3, 4. 4 evangelhos. 4 evangelhos? Aí pra quê 4 evangelhos? Tem pessoas que, né? Não. Tem um Mas alvo, é né? porque Cada um eles deles. têm, É. sabe, um direcionamento específico. O primeiro, Mateus, foi dirigido especialmente aos judeus. O segundo, escrito, dirigido aos romanos. Só que tem uma ênfase diferente no livro de Marcos, que ele mostra A o parte poder militar, sobrenatural na parte militar, mas mostra também o poder sobrenatural de Jesus. De Jesus, né? é. E a sua vitória também. É o autor de Marcos, João Marcos, que era filho de uma ilustre senhora chamada Maria, cuja residência em Jerusalém era o local de reuniões para os discípulos de Jesus. Vamos ver lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 12. Atos, capítulo 12, versículo 12. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Porque é João Marcos, né? Onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Esse também chamado, porque tinha algumas pessoas que chamavam ele de João e outras chamavam ele de Marcos, mas o nome dele era João Marcos. Né? Em Colossenses, somos informados de que ele era primo de Barnabé. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Olha coisas importantes que você talvez não sabia. Primo de Barnabé, hein? Primo de Barnabé. 4, Colossenses. versículo 10. Vamos ver. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Portanto, se ele vos for visitar, recebei-o. Igual eu estava lendo Romanos, e aí tem a parte que ele vai despedindo. Então ele fala de vários parentes que até já tinham aceitado Jesus antes dele. Para você ver uma coisa, a gente lendo a Bíblia, a gente lê os livros separados. E se a gente chega no livro de Colossenses, por exemplo, lê essa parte, pensa que é um outro Barnabé. Não imagina que é o mesmo Barnabé ou o mesmo João ou Marcos que fala do livro de Marcos, que é o João Marcos. Só assim, lendo sistematicamente as referências e tudo, que a gente vai descobrindo essas ligações. Isso é muito importante. Né? Parentesco, né? Deles. O parentesco entre eles. Marcos acompanhou o apóstolo Paulo e Barnabé a Antioquia em sua primeira viagem missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome Marcos, a primeira viagem missionária. Entretanto, ao chegar a Pergue da Panfilha, retornou para Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13? Capítulo 13, versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica em Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém.
Ele desistiu, né? Ele foi acompanhar o Barnabé, né? Acompanhou o Barnabé. Bom, para quem foi escrito o livro de Marcos? Então nós vamos aqui só confirmar. Acredita-se que foi escrito em Roma, entre 60 e 70 depois de Cristo. Ao produzir seu evangelho, Marcos visava apresentar a pessoa, a obra, os ensinamentos de Jesus aos cristãos de Roma. Né? Claro que tudo isso que nós falamos, ele deixou, foi, acompanhou o outro, tudo isso estava dentro do propósito de Deus, né? Agora, o conteúdo. Marcos apresenta a pessoa de Cristo como servo de Yahvé. Isaías capítulo 52, versículo 13. 13. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria. Será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Tá vendo? E no 53, 11. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra e o empenho de sua alma e ficará satisfeito, mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo. Amém. Glória a Deus. Nós também somos chamados de servos. E Deus espera também. Tem mais, a coisa estava tampando. Ó. Justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Ó, já estava dizendo que Jesus ia levar nossos pecados. E Deus espera também ficar satisfeito com o nosso trabalho como servo. Precisamos pensar nisso, né, gente? Precisamos pensar. O uso do título Filho do Homem ocorre 14 vezes nesse evangelho e se interpreta, na maioria dos casos, de acordo com este conceito. Marcos capítulo 8, versículo 31. 31. Capítulo 8, versículo 31. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. Que dureza, né, eles escutarem isso, né? Eu fico impressionado, e não estamos aqui nos colocando na posição de juiz, mas quantas vezes nós, e muitos servos de Deus, pastores, pregadores, leem os evangelhos e leem essas passagens do sacrifício, da resignação de Jesus e do seu posicionamento de servo e de se humilhar, sendo ele o próprio Deus. E já não se comovem mais. Isso já não lhes toca o coração. Olhar, aqui está dizendo, narrando uma narrativa para a gente lembrar sempre quando lê do preço que ele pagou. Mas não comove mais. Eles Muitas pegam vários versículos da Bíblia só de coisas boas. Sim. O tempo todo. Pega versículos isolados. E as pessoas querem de se enganar. autoajuda, mas não mostra Querem o preço se enganar, pago, né? O evangelho, ele é vida, mas é vida com Deus, né? Sim. Fica querendo muita coisa aqui na terra, não, que nosso lugar não é aqui. Não é, realmente não é. Capítulo 9, versículo 9 e o versículo 31. 9, versículo 9. Nossa, 9. Você já foi lá no 9. 9. Isso é o que dá não dormir à noite. Tô vendo. Não, Sé. Pois estava dedicado ao ensino dos seus... Hoje ela tá meio dormente, gente.
Ai, meu Deus. Pois estava dedicada ao ensino dos seus filhos. E eu estou muito dormente hoje. E lhes revelava: o filho do homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Pois Fala é, também por do isso, teu. né, que eu hoje fui pintar meu cabelo, gente. Em vez de eu passar tinta, eu passei água oxigenada pura. Eu tô meio dormindo hoje. É. Meu pai do céu. Vamos lá no capítulo 10, versículo 33. Capítulo 10, 10. versículo 33. Vamos. 33. Eis que subimos para Jerusalém, e o filho do homem será entregue nas mãos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Versículo 45. Portanto, nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que valor tem isso? Que valor? Para mim. Que valor tem para você? Para os judeus, a vida Valor, de sabe? Jesus valia 30 moedas de Mas prata. E para sabe que nós? valor que tem para nós? Valor de vida. Vida. Sabe, vida. Porque a gente era morto. Ah, mas eu nasci, chorei, bateram na minha bunda, e eu chorei na hora que eu nasci, e estou enxergando tudo, ouvindo tudo, mas estava morto, estava morto. Jesus nos vivificou através Glória a da sua Deus. morte. Glória a Que Deus. valor tem isso? Que valor? Né? Entretanto, desde o início do seu evangelho, Mateus identifica o humilde servo como sendo o próprio Filho de Deus, cujo ministério é autenticado por suas obras poderosas. Né? Amém. Glória a Deus. Agora, no livro de Lucas, o tema do livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, apresenta um relatório preciso da vida de Jesus. Você vê que um falou né, da vida sobrenatural, né? O outro fala Um fala do do reino, reino, das profecias, e da agora igreja, e o outro fala do. apresenta ele como o relato como o homem perfeito e salvador, né? É, Mateus apresentou Jesus como rei messiânico, Marcos como servo sofredor, hum, e Lucas como um homem perfeito, cheio de simpatia com toda a humanidade, salvador de todos os homens, sem distinção de qualquer espécie. Embora os evangelhos fossem destinados, em última análise, à totalidade da raça humana, parece que Mateus tinha em vista os judeus, Marcos os romanos e Lucas os gregos. olha, Né? Lucas escreveu especialmente para o povo grego, símbolo da cultura, da filosofia, da sabedoria e da educação, a fim de apresentar a gloriosa beleza da perfeição de Jesus, homem perfeito. que lindo, Glória a né? Deus. Oh, Aleluia. coisa linda. Aleluia. Imaginar que ele não precisava ter feito isso, gente. Eu simplesmente podia, sei lá, destruir tudo e começar de novo. Mas é o que ele fez, sabia? É. Ele começou de novo em Jesus, quando nós nascemos de novo. Amém. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. O autor. A autoria do terceiro evangelho tem sido atribuída a Lucas pela igreja cristã. Lucas é o único autor sagrado do Novo Testamento e da Bíblia que não foi judeu. Né? Ele não era judeu. Era um médico, né? Companheiro inseparável do apóstolo Paulo, tanto na evangelização quanto Sim. nas prisões. Então está lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Então ele não era judeu, ele era o quê? Será que era grego? Grego. Olha,
Colossenses? Colossenses capítulo 4, versículo 14. Lucas ficou até o fim, né, com Paulo. 14. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. Aleluia. Aí também, em Filemão, FM, não. FM, o que é mesmo? 24? Filemão. Não, Filemão não tem 24, sério. Versículo deve ser, porque Filemão só tem um capítulo, não é? Vamos ver. Não, Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, que era colaborador de Paulo. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Timóteo? Segundo, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Amém. Para quem foi escrito? O endereçado a um cristão é endereçado a um cristão particular chamado Teófilo. Não há dúvida de que o relato era dirigido a um vasto ciclo de leitores, incluindo os gentios e as pessoas em todas as partes. Mas vamos ver lá, né? O quê? Lucas capítulo... Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei, tendo tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, que é para onde ele escreve, né? E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Amém. Glória a Deus. Não há dúvida de que o relato era dirigido a um versículo, a um vasto ciclo de... já lemos isso, né? Bom, agora nós vamos entrar na síntese do Evangelho de João. O tema do Evangelho de João. O Evangelho de João é um acervo de testemunhos que prova que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme está declarado na referência do capítulo 20, versículo 31. João o quê? Não. João, capítulo 20, versículo 31. Mas já está aí falando, né? Não. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. O autor. As tradições e correntes teológicas antigas têm atribuído ao apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, a autoria deste evangelho. De todos os apóstolos, foi João quem desfrutou da maior intimidade com o mestre. Pertenceu a um ciclo íntimo que consistia no próprio João, Pedro e Tiago, que tiveram o direito exclusivo de estar presente nas grandes crises do ministério de Jesus, tais como a transfiguração e a agonia no Getsemane. Foi João quem se inclinou sobre o peito do seu mestre Jesus durante a ceia da Páscoa. Foi ele que, quando os outros discípulos tinham fugido, acompanhou o Senhor no julgamento. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Isso aqui não mostra que Jesus tinha exclusividade. O que havia aqui era um interesse maior, um coração mais interessado desses 3 homens. Não que os outros não estavam seguindo, estavam junto com Jesus, eram 12 apóstolos. Mas esses se colocaram mais à disposição de estar ali com o mestre. Ou seja, porque não existe, porque muitos acham que dá a entender de que ele tinha
exclusividade. Jesus nunca teve exclusividade. Então, está lá no livro essa parte que eu li aqui, que ele acompanhou o Senhor ao julgamento, no livro de João, capítulo 18, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Ok, eu aqui já usurpei do tempo da minha esposa, mas eu estou já 5 minutos. para ver se ela acorda um pouquinho mais. Aí ela tá meio dormentezinha, tadinha. Aqui, Onde? ó, minha preta. De todos os apóstolos, foi ele o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem do Senhor antes de expiar. 19, 25, 27. Capítulo 19, 25 a 27. Próximo à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então são 3 Marias, né? A mãe, a irmã dela, que chamava-se Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E naquele momento em diante, o discípulo amado recebeu como parte de sua família. Veja aqui o cuidado que Jesus teve em não deixar a sua mãe desamparada. Mas sabe o que é engraçado? Maria tinha outros filhos. Sim. Tiago. Mas acho que eles não tinham a mesma preocupação, né? Sei lá. Porque era Jesus que vivia com ela. Vai entender o que foi que quis dizer isso, né? Os próprios irmãos de Jesus muitas vezes censuraram ele, né? Espiritualmente ele estava no nível mais de identidade com Jesus. O próprio João estava mais num nível espiritual mais elevado. E os irmãos dele não, né? E vai até onde? 27. Então já foi. Essa intimidade e comunhão com o Senhor, juntamente com o meio século de experiências como pastor e evangelista, qualificaram-no muito bem para escrever esse evangelho, que contém as doutrinas mais espirituais e sublimes concernentes à pessoa de Cristo. Para quem foi escrito? Para os novos cristãos e os não cristãos. O evangelho de João foi escrito muitos anos depois de outros evangelhos, provavelmente entre 80 e 90 depois de Cristo. João, a testemunha ocular, escolheu 8 milagres de Jesus, sinais ou prodígios, como o escritor os chama, para revelar a natureza humana, a divina e também a missão vivificante de Cristo. Vejamos esses sinais: a transformação da água em vinho. João 2, de 1 a 11. Versículo 1 a 11. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. E estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora por um pouco e levai ao mestre Sala. E eles assim o fizeram. Sabe, tem algum... Eu não sei se é tem alguns filmes que mostram que Jesus separou numa sala e que ele fechou os olhos, sabe? E ali clamou por misericórdia a Deus, para Deus fazer um milagre. Não, isso não é verdade, gente.
Jesus simplesmente mandou encher de água e mandou aí tirar água. mandou tirar água, já virou vinho. Já virou vinho. Muitos ficam tentando limitar as ações de Jesus, sabe? É assim, ele era humano, era assim. Mas era Mas Deus. nos momentos de milagre não tinha nada de humanidade. Não. É Deus fazendo milagre, gente. É. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. E lhes disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora B. A cura do filho de um oficial do rei. Então aqui está falando essas passagens, porque está falando que João escolheu 8 milagres, né, para falar dele. Ah, certo. Então aqui é B. A cura de um filho de um oficial do rei, que está em João 4, 46 a 54. Então Jesus voltou mais uma vez em Caná da Galileia. Olha só, ele voltou de novo lá, onde transformar água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Veja que ele não era judeu, né? Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e implorou que descesse para curar seu filho, que estava pronto a morrer. Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis? O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Você vê como é que pode, né? Que bonito, ele creu. Ele creu, sabe? Não questionou. Como? Se ele está doente. Não fez nenhuma pergunta. Ele simplesmente ouviu a palavra de Jesus e foi embora. Era instantâneo, né? O milagre. Mas aí, enquanto ele estava descendo a caminho, seus servos já vieram ao encontro dele e lhe deram a notícia: teu filho vive. Que coisa linda, né? É. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhes disseram: ontem, a hora 7, a febre o deixou. Então você pode reparar aqui o seguinte: ele conferiu. do momento em que ele estava com Jesus, foi um dia antes. Então ele caminha para casa e era longe. E ele vai e encontra. Já tinha passado seguinte, 24 no meio horas. do caminho. Ele encontra no meio do caminho. É. Por isso ele pergunta que horas que foi. Aconteceu. Assim, o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, ele e todos os que viviam em sua casa. Glória a Deus. E esse foi. Aleluia. O segundo sinal. Este foi o segundo sinal realizado por Jesus, depois que veio da Judéia para a Galiléia. Agora C. A cura do homem coxo no tanque de Betesda. Não, peraí. Betesda. Ah, C aí, né? C. 5, João 5, de 1 a 9. João 5, de 1 a 9. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Betesda significa casa de misericórdia, né? Nestes ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado,
e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se. Veja que ele não disse de cara, ele se queixou, né? Não disse eu quero, né? Se queixou. Não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque ele achava que a única maneira pelo qual Ele seria podia curado ser era se curado. ele descesse no tanque. Não tenho ninguém. Quando a água é agitada, pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Também aqui o homem não questionou nada. O homem simplesmente ouviu e imediatamente o homem ficou curado. Pegou seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Até o 9. É. A alimentação de mais de 5.000 pessoas pela multiplicação de alguns pães e peixes. João 6, de 1 a 14. Passando algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Isso é, para aquela multidão. Mas disse isso apenas para provar. Não, peraí, perdão. Onde está? Jesus ele perguntou para Filipe, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Então ele pergunta para, né? Mas disse isso para provar, pois ele bem sabia o O que que ia ia fazer. fazer? Filipe lhe respondeu, mostrou, né, a razão humana, né? 200 denários não são suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Olha só, era muito dinheiro. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Gente, então assim, tem que saber o seguinte: aqui ele só mostra a quantidade de homens. Você tem que saber que tinha uma mulher e também crianças junto. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos para que os que estavam assentados, para que eles servissem. Da mesma maneira, se fez com os peixes, tantos quantos desejaram. E quando estavam fartos, Jesus disse assim: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixando por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Esse é verdadeiramente o profeta de que havia de vir ao mundo. Amém. Agora, C. A caminhar. Não. É E agora. A caminhada de Jesus sobre as águas. Vai ler todos? É muita coisa. Mas é 49. A caminhada de Jesus sobre as águas. E, calma aí, vou falar tudo depois a gente lê. F. A restauração da vista de um homem cego. G. A ressurreição de Lázaro. E H. A surpreendente pesca após a ressurreição. Você diz aqui, 11, 1 até o 44. É muita coisa. Então, essa é a. Anota a referência, Eu vou né? falar a referência de cada um. Capítulo 6 de João,
de 16 a 21, né? Na realidade, a gente vai ler o livro todo de João, se for ver, né? Depois F é 9, de 1 a 41. Que é a restauração da vista do homem Restauração da cego. vista do homem cego. E G é 11, de 1 a 44. E H, que é a surpreendente pesca, é de 21, de 1 a 14, né? Então, agora vamos começar a síntese. Ó, do Atos dos Apóstolos é pequenininha. A síntese de Atos dos Apóstolos. Tema: o livro dos Atos dos Apóstolos fornece um relato preciso do nascimento e desenvolvimento da Igreja Cristã e da proclamação do Evangelho ao mundo então conhecido, de acordo com o mandamento de Cristo e pelo poder de seu Espírito. É Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês vejam que o objetivo de Jesus, quando ele fala isso, era mostrar a consequência do recebimento do poder, o que ele deveria causar nas pessoas. Ele disse assim: vocês vão receber poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês, mas ele fala assim, o que vai causar, vocês vão ser minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem muita gente recebendo o poder de Deus, não está fazendo nada com ela. O poder tem um objetivo. Tem um objetivo. Que é proclamar o Evangelho. Proclamação do Evangelho. Então, pessoas dizem que eles foram cheios do Espírito, mas esse mesmo Espírito está produzindo nas pessoas o testemunho. Não só o testemunho para onde vive, onde mora, mas com aquele ímpeto de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho em todos os lugares da terra. Isso é muito triste, gente. Pode-se afirmar que esse livro é o relato do ministério de Cristo, continuado por seus servos. Em Atos, seguimos a rota em que o Evangelho foi anunciado, de Jerusalém a Samaria, da Palestina à Ásia Menor e da Grécia até Roma. Portanto, um dos assuntos principais do livro é a propagação do Evangelho entre os gentios. Autor. O autor de Atos dos Apóstolos não se identifica pelo nome. Atos e o terceiro evangelho certamente nasceram da mesma pena. O grego koiné, utilizado em Lucas e Atos, quase clássico, demonstra que esses dois livros foram escritos pelo único autor, que é Lucas, né? A dedicatória é comum e também os interesses e a unidade de linguagem e estilo eliminam toda e qualquer dúvida. Tradicionalmente, Lucas, o médico e companheiro do apóstolo Paulo, é visto como autor do Evangelho e de Atos. Para quem foi escrito? Particularmente a certo Teófilo. Lucas, que a gente já leu, né? 1 a 3, e Atos 1:1. Lemo, Atos 1:1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Ele está falando aqui em meu primeiro livro, ele está se referindo a Lucas. Sim, a Lucas. Então aí é a prova que foi ele. Teófilo parece ter sido uma pessoa distinta devido ao tratamento que Lucas lhe dá, excelentíssimo, atribuído alhures aos governadores romanos na Judéia. Atos 23, 26. Atos 23. 26. Cláudio Lícia, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Então, aí você vê ele chama de excelentíssimo. Então, o Teófilo devia ser uma pessoa muito importante. 24:3. Que bom que ele escreveu para Teófilo. Porque agora nós temos o livro de Lucas e de Atos. Em tudo e em toda parte nós reconhecemos teus benefícios
com profunda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Ah, teve outro governador. Então, agora aqui acabou a síntese de Atos. Agora vamos à síntese de Romanos. Depois a gente volta. É. Irmãos, deixa eu falar uma coisa Mas aqui, tem 5 antes da minutos gente ainda. terminar. Não, antes da gente terminar. É assim, quando a gente vê as coisas com os olhos humanos, a gente sempre, consequentemente, sempre isso mexe muito com a nossa razão da carne. Mas quando a gente olha com os olhos do Espírito, a gente vê o quão profundo, o quão compromissado tem aquilo que a gente faz. Quando Deus ordena a gente a fazer alguma coisa, importa que a gente creia e faça, não importa em que circunstância e o que vai acontecer no transcorrer do trabalho que Deus mandou a gente fazer. A gente, como ser humano, às vezes a gente tem um pouco de momentos que a gente começa a olhar com os olhos da carne. Eu estou dizendo isso porque, em certo momento, eu olhei com os olhos da carne o que nós estamos fazendo aqui. E eu confesso que me deu um certo desânimo de ver a falta de interesse das pessoas de estudar, de aprender. Às vezes a gente vê pessoas falarem animadamente de que estão querendo estudar, que estão querendo falar, mas não. Mas é só animadamente, não estudam. Mas aí, quando a gente vê com os olhos da fé, quando a gente olha o compromisso que temos no Senhor, a gente fala assim, bom, a obra tem que ser feita. Não importa de que maneira ela deve ser feita e quão receptiva ela é. O importante é a gente cumprir o propósito. Jesus não disse que ia ser fácil a gente cumprir o propósito. Se ele, quando foi cumprir o propósito dele, foi muito difícil. Ele sofreu, foi decepcionado, ele também passou por esses momentos de abatimento, de angústia, de ver a falta de interesse, tudo isso abalou Jesus. Mas ele sabia qual era o propósito pelo qual ele estava ali. Nós também fomos chamados por Jesus para fazer e cumprir aquilo que ele determinou que a gente cumprisse. Então, às vezes o diabo quer colocar na nossa cabeça, será que realmente isso é de Deus? Será que Deus realmente mandou vocês fazer? Sim, tenho certeza. Porque isso tem sido preenchido da vontade, da presença de Deus em cada palavra, em cada citação da palavra de Deus que a gente cita aqui, tem sido algo que tem enchido nosso coração e tem nos dado alegria de estar fazendo. Por outro lado, se a gente dá ouvido àquilo que vem à nossa razão, a gente desaba, gente. Por que eu estou falando isso? Porque eu também sou fraco. Nós somos fracos, somos falhos, mas nós entendemos que esta é a determinação de Deus. E nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. Então eu gostaria de pedir para você, se você acha que realmente tem sido bom, compartilha. Fala para as pessoas entrarem no YouTube. Também compartilha do Facebook. Queremos que essa palavra atinja o alvo. E o alvo não é o raciocínio humano. Nós queremos que ela vá direto ao espírito das pessoas. Porque, muito embora seja um estudo teológico, nós podemos sentir aqui que tem algo mais. Nós podemos ver que tem algo mais. Tem a presença de Deus. Amém. Então eu quero agradecer a você por esse tempo de você estar conosco aqui, estudando a palavra do Senhor. Né? Que já vão terminar? Já é 59. Então quero agradecer hoje a Viviane, que estava conosco, a Márcia. O marido dela também. O marido dela, o Carlos, né? Carlos. Isso. E a Márcia, que é a nossa companheira de toda vez. Toda vez. Todo Glória dia. A Deus. Então eu espero você na quarta-feira, também às 18 horas. E amanhã tem o culto, nosso culto em casa. Deus tem uma palavra poderosa para falar ao seu coração. Convide seus amigos, compartilha, chame, compartilha a nossa chamada para que nós celebremos. Não é assistir o culto, gente. É cultuar junto, né?
Amém. Não é assistir o culto. É. É cultuar. Amém? Amém. Deus possa te abençoar.